Boa noite, meu povo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você que vai assistir esse vídeo, que vai ter coragem de assistir esse vídeo aqui e dar um joinha nele. Você tem fé? Crê? Você crê? Não tô falando de emoção não, tô falando de fé. Você tem fé que Deus ele pode começar a desembargar a sua vida? Deus pode começar a desentulhar a sua vida? Deus pode começar a abrir algumas portas aí que já tem muitos anos que elas estão fechadas e você já tentou de todas as formas pela sua própria força, seu próprio conhecimento e a porta não se abriu. E algumas portas, algumas situações, você já até desistiu. Falar, isso aqui esquece, isso aqui não acontece mais não. E aí? Você já parou para pensar que a sua fé pode fazer por você o que mais ninguém e mais nada de que você tem tentado pode? Eu não sei se você tem familiaridade com a Bíblia Sagrada, mas Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, Jesus iniciou o ministério dele aos 30 anos de idade. Então, dos 0 anos de idade até os 30, Jesus foi uma pessoa bem comum. Ele era conhecido como o filho de Maria e o filho de José, o carpinteiro. Assim que ele era conhecido. Maria e José sabiam quem ele era, porque o anjo Gabriel, antes de Jesus ser concebido, inclusive, pelo Espírito Santo, antes de Jesus nascer, Maria e José foram visitados pelo anjo Gabriel e o anjo avisou para eles o que ia acontecer. Então eles sabiam e algumas poucas pessoas sabiam também. Provavelmente Isabel, que é a mãe de João Batista, sabia. O próprio João Batista sabia. Ele tinha o mesmo perfil de idade de Jesus. Quando Maria estava grávida, Isabel também estava grávida. E aí, Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. E isso tem um porquê. Depois eu posso explicar para vocês. Tem um porquê. Jesus estava seguindo ali um protocolo. Ele não podia começar antes. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte. Beleza, depois Jesus, o ministério dele foi marcado por uma série de curas. Se você for ler os evangelhos, começando em Mateus, pode ler os 4, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ver no começo ali, Jesus cura fulano de tal, Jesus cura a mulher, Jesus cura o aleijado, Jesus cura o cego, Jesus cura, Jesus multiplica, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Jesus ele fez um mutirão de saúde e ele curou muita gente. Ele curou muita gente. Só que de tudo isso que eu estou te falando, eu quero que você preste atenção somente nisso aqui. Jesus, quando ele curava a pessoa, claro, imagina, você cura uma pessoa, a pessoa está ali sem andar, sem ver, durante anos, a pessoa quer se ajoelhar aos teus pés, quer te beijar, né, te abraçar, né, você livrou a pessoa de um problema de uma vida. E aí Jesus falava o seguinte, Jesus era um pouco misterioso. Jesus falava o seguinte, olha, a primeira coisa que ele falava era o seguinte, a tua fé te curou. Jesus nunca falou assim, ó, eu te curei. Jesus nunca trouxe para ele o mérito da cura. Ele outorgava a cura, ele colocava na conta da própria pessoa. Não é que a pessoa se curou, mas é porque um mecanismo chamado fé, a pessoa manifestou essa fé e essa fé moveu a mão de Jesus e essa fé curou a pessoa. E Jesus falava, a sua fé te curou. E aí uma outra coisa que Jesus falava era o seguinte, geralmente ele falava para a pessoa ir e não contar para ninguém. Vai lá, vive a tua vida, não conta para ninguém. Porque Jesus não queria ser adorado. Sabia disso? Jesus não queria ficar sendo adorado. As pessoas elas queriam colocar etiquetas, rótulos em Jesus. Primeiro, que os judeus achavam, pensavam, criam, esperavam que Jesus viria num grande alazão, uma espada na mão, lutando contra os romanos que estavam ali oprimindo os judeus naquela época, né? Que tinham que pagar pedágio, impostos para os romanos. Então as pessoas pensavam assim de Jesus. E aí quando Jesus chegou em cima de um jumentinho, as pessoas ficaram confusas. Falaram, como assim, cara?
O cara é o libertador de Israel, que estava prometido já ali no Corão, ali, né? No Velho Testamento, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ao longo de todo o Velho Testamento. E aí de repente chega Jesus num jumentinho. As pessoas não entenderam nada, porque as pessoas estavam esperando um libertador político. Um cara que ia chegar, você sabe, um ditadorzão ia chegar, passar a espada no pescoço de meia dúzia, e ia falar: quem manda aqui agora nessa bodega aqui sou eu. Só que Jesus, ele veio estabelecer o governo de Deus na terra, o reino de Deus. Tanto que uma das primeiras coisas que Jesus falou ao iniciar o seu ministério foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus veio trazer de volta, restabelecer o reino dos céus, que uma vez havia sido estabelecido na terra, mas por diversas circunstâncias o reino de Deus já não estava mais entre os homens e entre as mulheres. Deixando bem claro aqui, independente de gênero. E Jesus, ele não queria ser adorado. Porque Jesus falava: vai lá e fica em silêncio, vai e não conta pra ninguém. Porque se as pessoas contassem, um monte de gente ia vir idolatrando Jesus. Jesus não queria ser idolatrado. Ele não queria ser adorado. E ele queria curar as pessoas usando a fé da própria pessoa. Então, existe uma mensagem muito poderosa para você nessas simples palavras que eu estou falando para você. Jesus, ele não quer que você fique assim muito: ai, meu Senhor onipotente, meu Deus, meu Rei, meu amado, cheiroso, excelso, supremo, divino. Se você sabe orar assim, ótimo. Jesus vai sentar e vai falar: cara, gosto dessa oração, legal, eu acho que está me chamando de tudo isso, bonito isso. Mas o que Jesus quer de você é que você seja sincero ao orar. Você precisa se ajoelhar e falar com Jesus e colocar o seu coração ali nas suas palavras. Começar uma oração reconhecendo quem você é. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não mereço. Reconhecendo mesmo que você não merece, que você não é nada. Você precisa reconhecer isso. Depois que você reconhece isso, aí você começa a colocar a sua necessidade ou as suas necessidades. Senhor, eu tenho tentado isso por tanto tempo. Será que isso aqui glorifica o seu nome? Se isso glorifica o seu nome, então, meu Deus, eu coloco isso nas tuas mãos e eu declaro, Senhor amado, que essa porta vai se abrir. E quando ela se abrir, vai glorificar o seu nome. Se a porta é a saúde de um familiar, a saúde do meu familiar vai glorificar o teu nome. Se é um carro, o carro vai glorificar o teu nome. O carro é para estar ao teu dispor. Então, quando Deus quiser entrar no seu carro, sentar aqui no banco do passageiro e falar: vai a tal lugar, faça tal lugar, você não questiona Deus, você simplesmente obedece, porque aquele carro foi uma porta que Deus abriu para poder colocar na sua mão. É claro que as pessoas conseguem comprar seus carros, suas casas, ficarem ricas, milionárias, sem necessariamente manifestar a fé dessa forma. Por isso que a sua fé, querido, ela não pode ser uma fé para manifestar somente coisas materiais. Não é para coisas materiais. Você tem que ter uma fé para cura. Você tem que ter uma fé para conversão. Você tem que ter uma fé para libertação. Libertação de drogas mesmo que eu falo, de vícios, de álcool. Você tem que ter uma fé que ela vai fazer por você o que ninguém pode fazer. O que médico não pode fazer. O que pessoa nenhuma pode fazer por você. Então, quando você tiver uma fé neste nível, aí você está agradando a Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6, salvo engano, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você pode ter várias características. Você pode ter dom, que foi Deus que te deu. Você pode saber cantar, que foi Deus que te deu. Você pode saber falar, que foi Deus que te deu. Você pode ter carisma, coisa que eu tenho lutado para poder conquistar, coisa que tem gente que tem naturalmente, né? Você pode ter um monte de coisa, mas se você não tiver, escuta o que eu estou te falando, se você não tiver fé, você não agrada a Deus.
O que agrada a Deus em uma pessoa é a fé. A fé, ela faz o que ninguém faz, ela abre portas. E olha só que louco. Aquilo em nós que Deus fala que o agrada é para o nosso próprio benefício. Porque, poxa, o aleijado estava lá, aleijado, e aí a fé dele o curou. A fé dele não curou nada em Deus, curou foi nele. Então, poxa, Deus se agrada, Deus fica feliz quando nós utilizamos a nossa fé e nós manifestamos cura, nós manifestamos libertação, nós manifestamos conversão. Deus se agrada disso, pessoal. Deus, ele se agrada quando você usa a sua fé no seu próprio favor. Deus olha para você, olha ali, olha aquela Ferrari. Olha aquela Ferrari andando a 200 por hora. Foi para essa potência que eu criei aquela Ferrari. Deus olha para você e Deus vê a sua potência. Não é para você se glorificar, você não é nada. Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, você tá vendo? Eu tô aqui, ó, legal, né? Tô em frente à academia, né? A pele tá até boazinha. Para que chegar a câmera um pouquinho mais perto, você vai ver os furos no rosto, as feridas não, as espinhas. Mas por melhor que esteja o seu corpo, você pode malhar 10 anos. Quando você morrer, nos próximos minutos, a sua carne já começa a entrar em um processo de decomposição. E no próximo dia, no dia seguinte, você já vai estar fedendo. E não é fedendo suor, é fedendo carniça mesmo, carne podre. Então você não é nada, eu não sou nada, nós não somos ninguém. Mas mesmo não sendo ninguém, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus a gente manifesta para quê? Para a nossa própria glória? Não, a gente manifesta a glória de Deus para o próprio Deus. É tudo para Ele. Então, quando você manifesta a sua fé na sua vida para curar, para converter, para a conversão do seu familiar, para a conquista de bens materiais também, por que não? Você agrada a Deus. Agora, quando você tem sonhos, você tem sonhos dentro de você que ficam ali clamando, pulando, e você só sonha e você não manifesta a sua fé, aí, querido, você não está agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A Bíblia fala que nada é impossível para Deus. A Bíblia é o livro do... A Bíblia fala que em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia fala sobre muitas coisas impossíveis que são possíveis, mas a fé não tem como. Para agradar a Deus tem que ter fé. Aí você pergunta, mas Glauco, o que é fé? Aí é um outro vídeo. É pensamento positivo? É positivismo? É declarar palavras de afirmação? Não. Na verdade, a fé, ela confunde, ela causa muita confusão. A fé, ela causa muita confusão. Eu vou dar só aqui um gostinho para você, para um próximo vídeo. Todas as pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas que manifestaram suas fés, elas causaram confusões. Então a fé, ela é desconfortável. A fé, ela faz alguém ficar com raiva de você. É natural da fé. Ela faz alguém ficar incomodado com você. Vou dar um exemplo para você. Cego Bartimeu, cego de nascença. Ele ouviu dizer que Jesus poderia curar, ia passar o homem de Nazaré ia passar, e esse homem já tinha ouvido dizer histórias que esse homem curava, já curou várias pessoas. Ele não conseguia ver, mas ele sentiu a presença, ele ouviu ali os burburinhos ali, né? E aí, quando ele viu Jesus, aliás, não viu porque era cego, mas quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a incomodar. Jesus, filho de Davi! Jesus! Jesus! Isso começou a incomodar as pessoas. As pessoas, ei, para com isso, rapaz, você tá louco? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ele começou a incomodar. Você quer outro caso? A mulher do fluxo de sangue. Uma multidão cercando Jesus, todo mundo querendo algo de Jesus, idolatrando Jesus. Jesus não queria isso. E todo mundo ali apertando Jesus, vamos tocar nele, não sei o que, tal, ele é isso, ele é aquilo, o nosso Deus, blá, 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 blá. Aí a mulher chega lá, vai abrindo, dá licença. Detalhe, aquela mulher, ela não podia estar ali no meio daquela multidão, porque naquela época, uma pessoa que tinha um problema assim de sangramento, ela era considerada impura. Então ela não podia tocar nas outras pessoas para não contaminar. Isso está na lei dos judeus.
Tanto que se você for ler o Velho Testamento, algumas pessoas que têm algumas certas classes de doenças, elas tinham que ficar separadas da comunidade, porque não tinha hospital naquela época, não tinha a mesma tecnologia na medicina, então as pessoas ficavam separadas da comunidade, até elas serem curadas e voltar para a comunidade, serem reintegradas, ficavam num vale, em um local. Então aquela mulher, ela nem podia estar ali. Pra você ter uma ideia, até a mulher, no Antigo Testamento, até a mulher que menstruava, ela ficava separada por um tempo. Até ela voltar, parar ali de menstruar, cumprir o ciclo, e depois ela voltava à sociedade, à sua família. Então aquela mulher, ela tinha um sangramento que já durava muito tempo. E aquela mulher, ela não podia estar no meio daquela multidão ali. Ela não podia. Mas adivinha o que aconteceu? Ela foi lá, incomodou um monte de gente, tocou. Ai, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E Jesus lá no meio, um monte de gente. Ela, dá licença, dá licença, dá licença. Até que ela chegou lá em Jesus, por trás dele, ainda com um pouco de receio, e pum! Tocou na roupa de Jesus. Quando ela tocou na roupa de Jesus, Jesus sentiu sair poder dele. A fé daquela mulher extraiu poder do corpo, da alma, do espírito de Jesus. E Jesus sentiu na hora. Jesus falou, opa, quem me tocou? Pera aí, Jesus era onisciente, por que ele está perguntando quem me tocou? Mas ele não perguntou porque ele não sabia. Ele perguntou porque ele queria ouvir de quem o tocou, que foi eu, Senhor. Fui eu que te toquei. E aí Pedro falou, Jesus, meu Senhor. Pedro era mais ou menos que nem eu. Jesus, tá todo mundo aqui te apalpando, te tocando, a pessoa pega no teu cabelo, pega até não é pra pegar, Jesus. Toca em tudo quanto é lugar do Senhor aqui, todo mundo te apalpando, e o Senhor vem perguntar numa altura dessa do campeonato, rodeado de uma multidão dessa, quem lhe tocou, Jesus? É como se Pedro falasse pra Jesus, tá de sacanagem, Jesus? E Jesus é como se, tá, pessoal? Como se. Não tô falando que Pedro falou dessa forma. Esse é o jeito glauco de interpretar a Bíblia, tá? Então, Jesus falou, não. Foi diferente. Me tocaram de forma diferente. Foi diferente. Foi algo diferente. Foi algo exclusivo. Foi algo. Saiu poder de mim. Todo mundo me toca, mas ninguém sai poder. Ninguém tira poder de mim. Isso aqui foi diferente. Foi diferente. Alguém me tocou diferente. Então aquela mulher teve que chamar a atenção. Quer mais casos? Pra gente fechar esse vídeo aqui. Quer mais casos? Jesus estava pregando dentro de uma casa. Tinha tanta gente que não dava para chegar nem na porta da casa. E aí tinha alguns amigos que tinham um amigo que não podia andar, que estava aleijado. Esses amigos tiveram tanta fé que eles colocaram esse amigo dele aleijado por cima do telhado para descer onde Jesus estava. E Jesus curou aquele homem. E aí Jesus foi questionado. Ou seja, a fé daqueles homens incomodaram ali quem estava ali. E Jesus foi questionado sobre se ele podia curar, se ele podia perdoar aquele homem. Jesus falou, eu posso não apenas curar, mas eu posso perdoar pecados. Aí o pessoal, blasfêmia, blasfêmia! E Jesus falou, filho, você está perdoado, você está curado. Pega a tua cama. Aliás, pega a tua cama já é uma outra cura. Jesus falou, você está curado. Vai em paz. E no mesmo instante ele curou. E aí tem várias curas, pessoal. Várias curas que incomodou alguém. Então a tua fé, uma das características da tua fé, eu não estou dizendo que eu não estou definindo a fé só nisso, mas essa é uma característica muito forte da fé. Uma das características da tua fé é que ela vai incomodar alguém, porque você vai sair do convencional, você vai fazer algo que ninguém fez. Você vai gritar, você vai chorar, você vai fazer aquela oração que você nunca fez. Então essa fé, quando você manifestar essa fé, eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito aí ultimamente. Deus não é evangélico. Eu sou, porque eu sigo os princípios dos evangelhos. Mas Deus não é evangélico. Deus, ele é o próprio evangelho. Ele é a consumação do evangelho. Então Deus, ele não tem religião, querido. Deus, ele não tem religião. Deus, ele precisa da tua fé. Você tem fé? Você crê? Ele vai falar para você, a tua fé te curou. Então se você tem fé
para que Deus abra as portas para você, seja qual for. Ah, Glauco, meu pai está doente, minha mãe está doente. Ô, Glauco, ora por mim. Não, querido, não é a minha oração que vai curar o seu pai e a sua mãe. É a sua fé. É a sua fé. E eu vou dar só mais uma pincelada aqui na questão da fé, pra gente fechar. Eu já tô querendo fechar desde 10 minutos, mas agora a gente vai fechar mesmo. Só mais uma pincelada na questão da fé. A fé, ela tem a ver com fatos. Lá no livro de Tiago diz que a fé sem a obra, ela é morta. A fé sem a obra é como um cadáver. O cadáver existe, mas não tem vida nele. Então a fé sem a obra, ela é morta. Tudo que nós temos nessa vida, ainda que seja manifestado pela fé, tudo é pela graça de Deus. Nós não merecemos. Você é pecador, eu sou pecador. Essa é a nossa condição. Mas Deus nos deu um instrumento chamado fé. E todos, existem alguns dons que são exclusivos de algumas pessoas, alguns talentos. Por exemplo, tem gente que sabe cantar e tem gente que pode até aprender a aperfeiçoar ali as técnicas, mas não vai aprender a cantar como alguém que realmente tem um dom para cantar. Não vai aprender. Mas a fé não. A fé todo mundo pode desenvolver. Todos. A fé está disponível para todos. Todos podem desenvolver a fé. A minha pergunta para você é: você tem fé para manifestar coisas na sua vida ainda nesse ano de 2024? Ah, Glauco, mas o Rio Grande do Sul tá caindo em água, mais o Lula, mais o governo, mais o Elon Musk, mais o Bolsonaro, mas você tem fé para manifestar Deus na sua vida? Para que Deus mova as águas na sua vida? Você tem fé para isso? Ah, Glauco, você mora nos Estados Unidos hoje. Como é que você conseguiu vir para cá? Fé. Fé, pessoal. Quebrado, não tinha dinheiro no Brasil. Quebrado. Sempre trabalhei em trabalho fraco no Brasil. Andava de Uno Mille no Brasil. Depois o Uno quebrou. Eu comecei a andar de ônibus de pé. Nasci na periferia, morava na pior casa da rua, a casa está em pé até hoje, a pior casa da rua até hoje. Sabe, filho de passadeira de roupa, filho de lavador de carro. Os meus irmãos a vida inteira presos, tem um preso até hoje. Quebrado, vindo nada, do monturo, do lixo. Olha, mas como é que você anda nesse carro? Como é que você anda num Audi A3? Como é que você mora nos Estados Unidos? Como é que você tem um green card nos Estados Unidos? Fé. Fé. E a tua fé, ela te protege do negativismo. A tua fé, você não importa com quem tá falando. Você acha que Bartimeu se importou? Para, rapaz, de ficar gritando, isso está incomodando as pessoas. Enquanto mais pessoas falavam para parar ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um desespero. Era ele se protegendo das vozes. Então, meu irmão, quantas pessoas falaram pra mim: rapaz, a minha própria mãe, tadinha, graças a Deus que antes da minha mãe morrer, ela me viu realizando o sonho de morar na Inglaterra. Ela falou: esse meu filho é doido mesmo. O bicho é doido mesmo, ele vai chegar onde ele quer chegar, porque ele tem fé. O bicho foi pra Inglaterra, agora ele vai pra qualquer lugar, não tem mais limite pra esse meu filho. Agora eu vou acreditar nele. E no final da vida ela morreu acreditando no filho dela. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, queridão. Até a minha própria mãe. Você tem que dormir para sonhar, meu filho. Você sonha demais. Olha onde que a gente mora. Olha para as suas circunstâncias. Meu amigo, não olha para as suas circunstâncias. Qual é o segredo da fé, Glauco? Não olha para as circunstâncias. Glauco, mas qual é o segredo mesmo da fé? Me fala aí a técnica. Não olha para as circunstâncias. Ignora, atropela. Não tem dinheiro? Passa por cima. Atropela. Ah, mas o juiz não vai assinar a causa. Atropela! 2 policiais tentaram me incriminar aqui nos Estados Unidos por um acidente que eu tive. E eles tentaram negociar comigo: ó, você vai receber só os pontos na carteira. Eu falei: não, eu quero falar com o juiz. Senhor juiz, ó, aconteceu isso. Eu dirijo com a carteira internacional, é o acordo de Viena, da data tal. O meu país tem acordo com o país da vossa excelência aí, entendeu? E eu não estava errado, foi um acidente. Na verdade, naquela noite eu precisava de socorro. Eu não posso vir aqui agora como um culpado se eu era vítima. O juiz foi lá, olhou no livro Acordo de Viena, né?
sei o que lá, tal. Ele falou, virou pros policiais e falou, realmente, ele tá certo. Ele vai ter que... Cara, os caras colocaram $2.000 de multa em mim, cara. E ainda me deram ponto na carteira que eu ainda nem tenho, que eu vou tirar sábado que vem. A carteira. Eu falei, não, cara, peraí. Eu quero falar lá com o juiz. E fui na minha fé e falei com o juiz. O juiz olhou pra eles e falou, realmente, ele tá certo. Ele tá certinho. Não tem nada aqui contra ele. Os policiais olharam assim, meio incomodados e tal. E eu falei, glória a Deus, assim, dentro de mim, é claro, glória a Deus. E saí de cabeça erguida. Então é a minha fé, pessoal. Glauco, é a oportunidade aos amigos. Deus usa os meus amigos. Através da minha fé, Deus manifesta a mão dos meus amigos para me abençoar. De pessoas para me abençoar. Mas sempre foi fé. Glauco, fala uma coisa doida que você já fez pela fé. Posso falar para você? Uma coisa que eu fiz, essa mesma coisa várias vezes. Posso falar? Tá preparado? Eu morava no final da Samambaia Norte. Quem é de Brasília sabe. A minha igreja era lá no sudoeste, lá no plano piloto. Lá onde o Juscelino Kubitschek tá com a mão levantada assim, sabe? A igreja é exatamente ali, fica a 5 minutos daquela estátua ali. Eu não tinha dinheiro, eu pedi carona pro motorista várias vezes. Ô motorista, pode me dar uma carona? Tá, motorista, vai trabalhar, vagabundo. Negócio de dar carona, rapaz, um cara desse tamanho pedindo carona. Pedi uma, pedi duas, pedi três. Eu falei, meu irmão, quer saber? Não vou ficar sendo aqui humilhado pro motorista, não. Sabe o que eu fiz? Peguei minha mochilinha, coloquei a mochila nas costas, coloquei umas pecinhas de roupa lá na igreja, lá onde eu tava, no porão da igreja, assim, tinha um banheiro. Eu falava, cara, eu vou chegar lá todo esbagaçado, todo suado. Era menino ainda, jovem, tinha 19 anos só na época, 18 para 19 anos. Colocava minha mochilinha dentro da roupa, fui lá e pum, fui de pé. Fui de pé a primeira vez, saí de casa 4h30 antes de começar o culto. E fui andando, atravessei várias cidades, vários bairros até chegar lá na igreja, mas fui. Aí um cunhado meu me emprestou uma bike, a bicicleta dele, aí já melhorou um pouco, né? Agora já, o que eu fazia em 4h30, agora eu tava fazendo em 2. Aí agora, já tava indo de bike. Aí um dia eu tava lá saindo com a minha bike, com a mochilinha e tal. Meu cunhado tava namorando com a minha irmã, né? Então ele me emprestava a bike sempre, né? Porque senão não tinha negócio com a minha irmã. E aí, beleza, tô lá e tal. Indo com a bike, aí chega o meu irmão, que tava nas drogas. Meu irmão falou, negão, tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra igreja. Ô negão, me presta essa bike aí, cara, rapidinho, só pra eu pegar o negócio ali. Eu trago pra você daqui a pouco. Eu falei, poxa, ô fulano, eu não posso, porque isso aí é do Renato, cara, isso aqui. Até falei o nome do meu cunhado, né? Não podia falar, mas falei. A bike aqui é do Renato, cara, e eu não posso. Não, negão, não, para com isso, é rapidão, presta aí, desce aí rapidão, só pra eu ali pegar. Foi lá, me emprestei a bike pra ele, que nem era minha. Até hoje eu tô esperando a bike. Perdi a bike. Naquela mesma noite, depois de um tempo, esperando ele, fui pra igreja. Cheguei na igreja atrasado, a pé, mas fui. E fui pra igreja várias vezes a pé. E você sabe o que muitas pessoas falaram? Para de besteira, rapaz. Tanta igreja que perto da sua casa. Tem uma igreja na rua da sua casa, a igreja que você se converteu, inclusive. Você não volta pra essa igreja. Vai ficar indo lá pra essa igreja lá, de rico. Deus tinha um projeto comigo naquele momento, naquela igreja. Se não fosse aquele projeto naquela igreja, hoje eu não estaria aqui onde eu estou. Hoje eu já não estou mais naquela igreja. Hoje Deus já me colocou em um outro local. Onde eu vou caminhar um tempo. Até Deus me remover e me colocar sobre o que Ele tem para mim definitivamente. Mas eu tive fé para poder ir até lá. Eu tive fé para poder ir até aquela igreja de Samambaia Norte ao sudoeste. É chão, gente. São 4h30 de caminhada se você caminhar de boa. É chão. Eu que já era pretinho, chegava todo torradinho do sol. É chão. Mas eu ia, eu fazia. Por quê? Porque eu sabia aonde eu queria chegar. Eu sabia. Eu já via os Estados Unidos há muito tempo. Aí você fala, hoje o cara tá morando de privilégio. Não, querido, eu vi os Estados Unidos quando ninguém viu. Eu vi a Inglaterra quando ninguém viu. Eu vi o Audi quando ninguém viu. Eu vi o filho que eu tenho hoje quando ninguém viu. Ninguém tinha visto. Eu já estava à frente do meu tempo, crendo em tudo que eu teria hoje, crendo na vida limpa que eu tenho hoje, sem vício, sem drogas. Eu já estava há muito tempo vendo tudo isso, manifestando a minha fé, só esperando o tempo certo, só plantando, semeando a semente. E digo mais, eu era lá da igreja lá, da Sara Nossa Terra no Sudoeste, e digo mais, todo sábado
eu levava a minha ofertinha. Às vezes era R$1, às vezes era R$2, R$3, R$10. Eu já não pagava mais nem passagem. Eu falava, não, ganhei um dinheiro aqui para passagem, não vou pagar passagem não. Vou de pé, vou dar de dízimo, vou dar de oferta. Ah, seu otário, seu trouxa, dando dízimo para pastor, não sei o que, não sei o que. 15 anos depois, ando num carro importado, moro nos Estados Unidos da América, sou casado com uma mulher top, tenho um filho top, tenho um trabalho, acabou de sair a notícia que o meu green card saiu, o meu social security definitivo saiu, que é o CPF americano. E aí? As moedinhas que eu dava lá na igreja por fé, os reaisinhos que eu dava lá na igreja por fé, valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena ou não valeu a pena? Fé, querido. Eu não tô falando aqui pra você começar a dar dinheiro pro pastor, não. Tô falando de fé. Eu manifestava a minha fé quando eu andava da Samambaia ao Sudoeste. E eu incomodava pessoas. As pessoas ficavam incomodadas porque eu tava usando as minhas próprias pernas para poder ir pra igreja. Eu falei, gente, é minhas pernas, não tô pedindo as pernas de vocês emprestado, não. É as minhas pernas que eu tô usando. Não, negão, mas tu vem da igreja a pé à noite aí, cara. Tem mais. Eu ia e voltava a pé à noite. Chegava em casa às 3 horas da manhã, 4, às vezes 5, às vezes tava clareando, eu tava chegando em casa do culto. É, gente. É isso. Fé, gente. Fé. Uai, negão, mas você quer que eu faça isso? Não, essa era a minha fé. A minha fé. Essas são histórias que poucas pessoas sabem do Glauco. Fé. Por exemplo, você sabia que uma mulher pelada já tentou me atacar, fazer com que eu pegasse ela e eu corri dela? Fé. Trouxa, é gay. Hoje, meu amigo, aquilo que aquela mulher queria me dar naquela noite lá, naquele dia lá, hoje eu tenho através da minha esposa. Fé. É fé, meu irmão. Fé. José se tornou governador do Egito porque ele também foi trouxa, que nem eu. Correu de uma mulher pelada. Fé. Fé, meu irmão. Fé. Se você tem fé, eu duvido se Deus não vai manifestar na sua vida. É impossível Deus não manifestar na sua vida. Se você tem fé. Se você tem fé, Deus vai abrir as portas na sua vida. Vai acontecer coisa na sua vida que nunca aconteceu. Vai acontecer coisa na sua vida. Manifeste sua fé. Eu te desafio. Eu te desafio. Aonde, negão? Na igreja? Aonde Deus colocar no seu coração. Manifeste a sua fé. Eu duvido. Eu duvido se não vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. E eu volto, tá bom? Eu volto para terminar de falar com você. Deus abençoe. Valeu.